Com a 10 Telecom, você vive cada momento com a melhor conexão e aproveita tudo o que importa sem limites. Navegue com ultra velocidade e tenha o mundo ao seu alcance em tempo real. E tem mais! Com nossa telefonia móvel 5G, você conta com cobertura nacional e WhatsApp ilimitado para falar à vontade, sem se preocupar com o consumo de dados. Não perca nenhum segundo. Escolha a 10 Telecom e esteja sempre conectado. Com a 10 Telecom, você vive cada momento com a melhor conexão e aproveita tudo o que importa sem limites. Navegue com ultra velocidade e tenha o mundo ao seu alcance em tempo real. E tem mais! Com nossa telefonia móvel 5G, você conta com cobertura nacional e WhatsApp ilimitado para falar à vontade, sem se preocupar com o consumo de dados. Não perca nenhum segundo. Escolha a 10 Telecom e esteja sempre conectado. Logo de manhã, tomar um amargo pra ter nada à disposição. Um mate bem servado de uma história de tradição. Erva mate Valério, qualidade e bom sabor. Erva moída da grossa, tradicional e sem açúcar. Produtos especificados, processo feito com muito amor. Na roda de chaleira, muitos causos pra contar. Sempre muito bem acompanhado da cunha, bomba e chaleira. Água quente no ponto certo e erva mate de primeira. Erva mate Valério e qualidade verdadeira. JR Vidros, você precisou de vidro, box, espelho, vidro temperado? Chame Jair Rodrigues, da JR Vidros. Telefone é 469914-6004 ou 46988222399. JR Vidros, o nosso amigo Jair Rodrigues. Bateu vontade de tomar um açaí. Fico tranquilo, eu já sei aonde ir. Nosso açaí, melhor lugar é aqui. Refrescancia e sabor, nosso açaí. Lugar pra se divertir. Traz a família, os amigos, pode vir. Marca da Rosa te espera sempre aqui. Vários sabores pra você se deliciar no nosso açaí. Nosso Açaí, Avenida Atílio Fontana, bairro Pinheirinho, Francisco Beltrão. Nosso Açaí. Telefone para contato 46991015429. 7h38. Com a 10 Telecom, você vive cada momento com a melhor conexão e aproveita tudo o que importa sem limites. Navegue com ultra velocidade e tenha o mundo ao seu alcance em tempo real. E tem mais! Com nossa telefonia móvel 5G, você conta com cobertura nacional e WhatsApp ilimitado para falar à vontade, sem se preocupar com o consumo de dados. Não perca nenhum segundo. Escolha a 10 Telecom e esteja sempre conectado. Sudoeste Prestação de Serviços, trabalhamos com estruturas metálicas, cobertura de policarbonato, cobertura de toldo, cortinas de lona, adesivos, placa, ACM, limpezas comercial e residencial. Faça seu orçamento gratuito na Sudoeste Prestação de Serviço no 469-9974-5516. Sudoeste Prestação de Serviços. Comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. União Norte Web Rádio, unindo o mundo da música com você.
No celular, no tablet ou no computador, sintonize onde você estiver. Peça sua música e fique ligado. Acesse para se conectar. Anuncie sua marca, produto ou empresa. Quem tá ligado aqui? Sucesso não para. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. No celular, no tablet ou no computador, sintonize onde você estiver. Peça sua música e fique ligado. Acesse para se conectar. Anuncie sua marca, produto ou empresa. Quem tá ligado aqui? Sucesso não para. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Este programa é uma produção independente e todo conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, amigos. Estamos começando a Web Rádio ADM Ceifeiros Internacionais em Francisco Beltrão. Está juntamente aqui comigo o nosso pastor local da igreja, pastor André Paulino, e também está junto conosco aqui o professor Luiz Alessio Luiz. Está junto com nós. Lécio Luiz. Glória a Deus. Está visitando aqui também. E está aqui conosco para falarmos um pouco desse projeto e também um pouco da palavra de Deus para os nossos ouvintes. E gostaria que vocês compartilhassem mandasse para mais alguma pessoa para estar compartilhando junto conosco, para levarmos uma palavra de Deus à casa de um amigo, casa de um parente. Então, está junto aqui comigo o pastor André. E aí, pastor André, o que você acha desse nosso novo projeto aqui em Francisco Beltrão? A paz do Senhor, meus irmãos. Como é que os irmãos estão? Tudo na paz de Deus? Eu sou o pastor André, da igreja ADM Assembleia de Deus Missões, do Mato Grosso, em Francisco Beltrão, localizada no bairro Cantelmo, na rua Teodoro Zanata, no número 283. Irmão Tiago, eu acho esse trabalho vai ser um trabalho muito importante para nós desenvolvemos o nosso trabalho de missões em Francisco Beltrão, e ainda está recém no começo, e eu tenho certeza que através dessa rádio web o nosso trabalho de missão em Francisco Beltrão vai ficar conhecido cada dia que passa. Eu tenho certeza que esse é um passo que nós estamos dando, um passo muito importante para o nosso trabalho em Francisco Beltrão, do trabalho de missões tanto em Francisco Beltrão, tanto nas outras regiões, ou no país do Paraguai, que tem as nossas igrejas ADM de Francisco, a ADM, a Assembleia de Deus Missões. É um trabalho muito importante. Está conosco também o professor Alessio, né, professor? Deus abençoe, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém. Obrigado aí pelo convite. Me sinto honrado. É um convite muito importante para a minha vida e para o meu ministério, minha família também. Espero que seja proveitoso esse bate-papo, que a gente possa trazer informações
edificantes para aqueles que estão nos ouvindo e que saciem a sede de conhecer um pouco mais do Evangelho e da igreja local, né? Venham visitar. Nós estamos fazendo estudos bíblicos maravilhosos aí para quem gosta da palavra de Deus, né? Às segundas-feiras temos feito estudos maravilhosos e a partir desses estudos aí recebo o convite para participar com vocês e estou muito feliz por isso, né? E espero que as pessoas recebam de Deus aquilo que desejam, né? Uma palavra de salvação, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, de alegria, de fé. É isso. Eu vim aqui para somar, né? Contribuir aí com essa obra. Amém? Amém. Glória a Deus. E também já estão entrando aqui os ouvintes, né? Nossos convidados, nossos amigos, Liliane Lopes, Denner Bertelli, já estão entrando ali, Joaquim, Mauro Meotti. Vão compartilhando, pessoal, vão compartilhando e tenho certeza que Deus vai alcançar muitas almas nesse novo trabalho. E estando lisonjeado aqui, muito feliz, porque nosso pastor presidente também já autorizou nós a estar fazendo esse programa, e que a gente já vem orando há bastante tempo aí, porque o celular é uma ferramenta que nós temos que usar para a obra de Deus também. E creio, pastor André, creio que vamos sim alcançar muitas almas, porque tem muita gente que não vai para a igreja, ouvir uma palavra de Deus, mas no celular ela fica. Então, eu creio que vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Deus está na frente de tudo. E estamos aí. O que o pastor André tem para nos falar hoje? E creio também, quero deixar uma oportunidade para entrar com uma oração, para dar um seguimento nessa live. Vamos orar? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Agradecer a Deus pelo dia que Deus tem nos dado. E agradecer a Deus pela saúde que Deus tem nos abençoado. Eu tenho um pedido para fazer, né? O pastor César, né? Meu pastor, ele fez uma cirurgia esses dias e ele está em repouso. Eu espero que ele esteja assistindo a live também. Já compartilhei com ele o link. Orem por ele também. Pastor César Brandes. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelos companheiros, ó Pai, que o Senhor tem colocado do nosso lado. Amém, Jesus. Eu venho lhe pedir, Espírito Santo, que o Senhor abençoe, ó Pai, o pastor César, ó Pai, que está se recuperando. O Senhor, Pai do céu, restaura, ó Pai. O Senhor venha dar bênção. Pai, abençoe, ó Pai, essa programação, ó Pai, que o Senhor venha dar, ó Pai, sabedoria, conhecimento, para que nós possamos prosseguir, Papai do céu. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, o que o senhor me diz dessa nossa igreja aqui no bairro Cantelmo? E logo também a nossa igreja vai estar no Padre Eurico, no Terra Nossa. Vamos comentar um pouco sobre isso? Presbítero, é muito importante a nós falar sobre a nossa igreja que está localizada aqui no bairro Cantelmo. E é uma igreja nova ainda. Igreja que está ali com 3 anos. Está localizada ali no bairro Cantelmo, em frente ao posto de saúde. E nós estamos ali trabalhando. E eu acredito que daqui uns 4, 5 meses nós estamos construindo uma igreja ali no Terra Nossa. Nós vamos estar com a segunda igreja ali no Terra Nossa também, para nós glorificar a Deus com os irmãos ali no bairro ali Terra Nossa. E nós estamos também com uma igreja em 2 vizinhos, presbítero. Em 2 vizinhos também. Ali está o nosso irmão, o presbítero Paulo, que cuida da igreja. E dia após dia nós vamos avançando, né?
com a força de Deus, Deus nos capacitando, nos dando saúde, e nós vamos crescendo dia após dia, né? Porque sem Deus nós não conseguimos fazer nada. Mas eu creio que esse ano é um ano de muitas surpresas, de muitas coisas que vão acontecer na nossa vida. E eu acredito que Deus tem muitas coisas para nós em Francisco Beltrão, aqui nessa cidade maravilhosa. Eu estou muito feliz. Tem um ano que eu sou pastor aqui na igreja, né? E a gente vem trabalhando conforme Deus nos dá saúde e que Deus nos capacita, né? Acolhendo pessoa, trabalhando com pessoa. Nós temos um projeto social na igreja, que é um projeto social Resgatando Vida, um projeto que ajuda várias pessoas, né? Independente de religião, independente que você vem na igreja, independente que você não vem na igreja, nós ajudamos do mesmo jeito. É um projeto que faz a diferença na nossa igreja. Projeto muito bom. Eu quero, nesse momento, tomar a liberdade aqui, presbítero, e fazer uma pergunta para o professor Alessio, que está conosco nessa noite. Professor Alessio, na visão do senhor, como cristão, o que uma igreja hoje ela precisa para ela ter um crescimento em todas as áreas? A primeiro lugar, né, a paz do Senhor, boa noite para todos. A igreja precisa ter seriedade, né? Eu estava vindo para cá e eu estava pensando como que as igrejas estão perdendo seu foco. O foco é a palavra de Deus, não o que o Evangelho pode te proporcionar. O que ele pode te proporcionar? A salvação. Esse é o Evangelho verdadeiro de Cristo, o Evangelho genuíno. Eu não vou ao templo para obter bens materiais, mas eu vou ao templo para adorar, para prestar culto a Deus, para renovar as minhas energias, para que eu tenha uma semana abençoada. E aí eu paro para refletir nas promessas que as pessoas têm feito às outras, para que os templos fiquem cheios. Mas isso já acontecia quando Jesus estava na Galileia, quando Jesus esteve entre nós. As pessoas queriam estar próximo a ele porque ele proporcionava os milagres. Mas quando ele faz a proposta de que nós deveríamos mudar de vida para segui-lo, então aquela multidão, tinham ali aproximadamente 10 mil pessoas, essas pessoas sumiram, ou seja, ficaram 11. Porque um deles também pertencia à multidão que tinha ido embora, que era o próprio Judas, que iria o trair mais para frente. A igreja precisa ter palavra. É a palavra que alimenta o rebanho, ou seja, a igreja ela precisa ter pasto para as ovelhas, ou seja, alimento. Não adianta as pessoas irem para o templo porque prometeram a elas que elas teriam um casamento, que elas poderiam ter uma vida melhor. Às vezes as pessoas usam até a palavra de Deus para enganar as outras, né? Por exemplo, posso todas as coisas que naquele me fortalece, né? Então Paulo fala ali que ele podia passar por necessidades quando ele estava em Roma, e ele podia também viver uma vida boa. Então, eu não posso pegar um versículo isolado desse e falar que você vai ter prosperidade, que você vai ser o presidente da tua empresa, porque você pode todas as coisas. Então, esse tipo de argumentação ele traz prejuízo para quem que está chegando. A nossa promessa é de salvação, vida eterna com Deus. Esse é o Evangelho genuíno. Salvação e perdição, né? A gente tem que pregar as duas coisas. Falar do amor de Deus, ele morreu na cruz para nos salvar, e quem não aceita esse evangelho está perdido, ou seja, está condenado à perdição eternamente. Para que a igreja funcione, precisa ter 5 ministérios funcionando, né? Tem o de pastor, tem o evangelista, tem os mestres. São 5 ministérios para que a igreja funcione bem.
Falo que cada ministério desse, um colabora com o outro, né? É uma soma. Deus dá vários ministérios para que essa igreja ela se complete. Essa igreja precisa de ter mestres, precisa de ter pastores, ela precisa de ter presbíteros, ela precisa de ter servidores, né? Quando se fala de ministro, se fala de serviço. Então as pessoas não estão lá para ser servidas, mas para servir. E servir o quê? A igreja. Né? A gente vê ali, no caso dos diáconos, em Atos 7, Deus levanta 7 diáconos ali para servir a igreja. Por quê? Porque aqueles que tinham a missão de pregar a palavra não podiam ficar ocupados com essa missão de servir a igreja, servir as viúvas, e estava tendo confusão também. Porque só as viúvas ali de judias estavam sendo atendidas, as gregas não. Havia ali uma preferência, não sei, penso que é local, para servir só aquelas pessoas. Então vieram reclamar com os apóstolos e eles então levantam aí 7 diáconos para servir a igreja. Então, cada ministério tem uma importância dentro da igreja, né? Ou seja, ali tem os diáconos, eu não tenho esse dom da diaconia, mas você vê que dentro da diaconia tinha o quê? Tinha Filipe e tinha Estevão, esses dois que se destacam, né? Filipe evangelista, Estevão também grande pregador da palavra. Eu gosto muito dessa passagem aí de Atos 7, quando fala de Estevão pregando o evangelho, e ele fala da Bíblia inteira ali para defender a sua tese, e eles apedrejam ele, depois ele vê ali Jesus ao lado de Deus, né? E essa passagem é maravilhosa. Então a igreja precisa ter de servidores, pessoas que colocam seus dons à disposição de Deus, para que a igreja cresça. Cada um de nós tem uma habilidade natural e um dom dado por Deus. Esses dons é que fazem a igreja crescer quando a gente realmente se dedica àquilo que Deus nos deu. Amém? Amém. Muito importante isso, né, professor? Os diáconos, presbítero, evangelista, que são servos do Senhor, servos da igreja também. Os músicos, né? Os músicos, onde traz os louvores pra gente, né? É maravilhoso isso. Isso é uma igreja. Também fico muito contente com o pastor André, que já faz 1 ano que ele tá ali, um pouco mais. E está fazendo um ótimo trabalho na nossa igreja, um ótimo trabalho mesmo. Como eu já falei para ele, que continue assim. Estou ali para ajudar, sou obediente a ele, e os projetos que ele está orando a Deus e está alcançando aí, que Deus venha dar muita sabedoria através desses projetos, e também muita sabedoria para liderar e administrar esses projetos, que está sendo uma bênção de Deus. Muitas vidas estão sendo alcançadas, né, pastor? Eu já fui também ajudar na frente do mercado, a gente fomos arrecadar alimento. Agora nós temos que arrecadar materiais de construção, né, pastor? É uma grande campanha aí que nós estamos fazendo, a arrecadação de materiais de construção. Você que está aí, ouvinte, se você quiser colaborar, pode nos chamar aí no particular. Até um saco de cimento, um saco de cal, qualquer coisinha, até 1 metro de pedra, 1 metro de areia vai ser bem-vindo agora. Já aproveitando, né? E quero também agradecer a cada ouvinte que está entrando e está escutando nós aí, assistindo. Que Deus venha alcançar a vida de cada um de vocês. Cristiano, eu chamei o Cristiano para a gente ver sobre essa rádio e deu certo. Deus abençoe a tua vida, Cristiano, e sucesso para você também no teu trabalho e em tudo onde você for. Aí, pastor, vou deixar essa oportunidade para o senhor, para falar o que o senhor quiser, o que o senhor sentir no coração, da igreja, dos trabalhos, e logo depois eu quero falar um pouco das igrejas que a Assembleia de Deus está alcançando. É um campo trinacional, na Argentina, no Paraguai, no Brasil. Eu vou falar um pouquinho de cada lugar ali, amém? Meus irmãos,
A nossa igreja, sábado agora, dia 7, nós temos um grande bazar ali. Na igreja vai começar às 8 horas e vai até às 6 horas da tarde, bazar. Então você que quer ajudar a igreja, vem ali dia 7 participar desse bazar que vai ser bênção de Deus na igreja ADM de Francisco Beltrão, que está no bairro Cantelmo, em frente ao posto de saúde. Não tem erro, tá? Nós temos também dia 21. Dia 21 nós temos uma festa para as crianças. Com cama elástica, escorregador, algum doce, né? Balas, pirulitos. E vai começar 1h da tarde e vai até às 6 horas. Então você, criançada daqui do bairro e daqui da região, participa. Neste dia 21 agora, no sábado também, nós temos, tá? Pastor, a igreja que vai fazer a doação dos doces para as crianças ali? Não, a igreja tem patrocinador? Tem patrocinador. Bênção de Deus. Mas a igreja que vai estar fornecendo. A igreja que vai estar fornecendo. Vai ter os líderes do... Vai ter os líderes ali que vai estar ajudando ali com as crianças, tudo, né? Bênção de Deus, né, pastor? Muito bênção. Então, criançada daqui do bairro Cantelmo, né? Pinheirão, estão convidados, né? Qualquer coisa que vocês não conseguirem trazer. Virgínia, aqui na Redondeza. Tudo convidado para estar conosco aí no dia Bênção 21, de Deus. a partir da 1h da tarde. Então, peço para o seu pai, para sua mãe, tio, levar você ali. 1h da tarde vai ser bênção de Deus, tá? E lembrando, meus irmãos, que nós estamos construindo a igreja lá no Terra Nossa e nós precisamos da sua ajuda. Porque não é fácil, meus irmãos. Até eu quero fazer uma pergunta depois para o professor. E nós precisamos da sua ajuda para nós construir a igreja. Nós estamos ainda na fundação, então nós precisamos de tudo ainda, né? Precisa de cal, cimento. Temos só no começo, né? Temos só no começo, precisa de tudo. Então você que quer nos ajudar aí, a gente fica muito agradecido, tá bom? Depois entra em contato com o Thiago aí e ele vai estar passando para nós aí, tá? Com qualquer doação tua ali é bem-vinda. Não é fácil, professor, não é fácil a gente começar do zero uma igreja, construir do zero. Não é fácil, a gente fica olhando aí grandes igrejas aí, a gente passa ó, em frente aí, né? Mas a gente não sabe como o pastor local, né, trabalhou tanto para construir aquela igreja. Então a gente está sentindo na pele hoje como não é fácil a gente começar uma igreja do zero e levantar ela, deixar ela, né, para o pessoal entrar dentro e cultuar. E só Deus sabe que a gente está lutando e batalhando. A pergunta que eu faço, professor, para o senhor nesta noite é sobre missão. O que o senhor poderia dar uma... Só um pouquinho, pastor, antes do pastor fazer essa pergunta, a Denei Aparecido, ele perguntou qual é a igreja. A igreja é a Assembleia de Deus, Mato Grosso do Sul, Missões, aqui no bairro Cantelmo. Estão convidados, bairro Alvorada, as crianças aqui de Francisco Beltrão, da Cidade Norte, as crianças, os pais que estiverem assistindo aí na live, estão todos convidados. Tá bom, Adenei? Pode vir, pode trazer as crianças ali. A gente vai ter oração, vai ter brincadeira com as crianças, vai ter doce. Então todos convidados, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pronto. Amém. Professor, a pergunta que eu estava fazendo para o senhor, missão, pastor, qual que é a visão que o senhor tem no âmbito de missão hoje, professor? Vamos falar um pouquinho de missões. Começa lá em Mateus 28, né, que Jesus, após a sua ressurreição, ele deixa aí um mandamento, né, para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer for batizado será salvo. Aí começa
mandamento de Deus para que o homem resgatasse a humanidade, né? A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho único para que todo aquele que nele acreditasse tivesse a vida eterna. Mas ele fala que amou o mundo, não os judeus, né? Então, para que essa palavra se cumprisse, eles teriam que espalhar o Evangelho. A gente vê ali que após a ressurreição, Jesus ainda pede aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Isso se cumpre ali no livro de Atos, no capítulo 2, e ali então começa a missão deles de pregar o Evangelho. Pedro prega o Evangelho, se convertem 3.000 pessoas aproximadamente, mas aquilo ali era um local estratégico, porque haviam pessoas de todas as regiões. Havia também a festa, que era a festa da colheita, chamada de festa de Pentecostes, e eles se reuniam para agradecer a Deus. E aí, justamente no dia dessa festa, Deus então cumpre a sua promessa de enchê-los com o Espírito Santo, e alguns achavam que eles estavam bêbados, porque Pedro, pescador, sem cultura, sem estudo, estava falando e eles estavam entendendo no idioma deles. Então ali houve a manifestação de Deus para que esse mandamento começasse a ser cumprido, né? A gente vê no decorrer da história que Pedro ainda teve muita dificuldade para entender esse amor de Deus, porque ele queria pregar o Evangelho só para os judeus. E aí Deus dá uma visão para ele, através do capítulo 10 ali, através da vida de Cornélio. Deus mostra a ele, mostrando um pano cheio de alimentos ali, alimentos que eles consideravam impuros, e que Deus manda a ele nessa visão que ele matasse e comesse, né? E ele fala que não comeria, e insistentemente Deus fala para ele comer, e ele entende então que o Evangelho seria pregado para outras pessoas. Ele vai ao encontro de Cornélio, prega na casa de Cornélio, a família de Cornélio se converte, e aí acontece o propósito de Deus, é de começar a salvar a humanidade. Depois a gente vê a perseguição de Paulo contra a igreja. Quem era Paulo? Paulo era um poliglota, um estudioso, né, que foi criado aos pés de Gamaliel. Ele, a caminho de Damasco, para perseguir a igreja, Deus então se manifesta para ele através de Jesus Cristo, né? Se manifesta para ele, e Jesus diretamente fala com Paulo, e Paulo entende a mensagem e começa a pregar o Evangelho também. Mas o que acontece ali? Aquele momento, né? Paulo prega em Damasco, as pessoas não aceitam a pregação dele. Por quê? Porque ele era assassino. Ele consentiu na morte de Estevão, ou seja, ele aprovou a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado. E as pessoas viram que Paulo estava ali, Paulo estava comandando aquela perseguição. E aí, de repente, Paulo agora começa a pregar o Evangelho e as pessoas não aceitaram, queriam matar a Paulo. Então, Paulo sai da cidade escondido, vai para Jerusalém. E ali começa o ministério de Paulo. Nós vemos aí que Paulo então se converte, né? E mais para frente Paulo vai ser enviado pela própria igreja, a igreja local. Para que haja missões tem que ter o quê? Uma igreja local. E aí Paulo foi enviado com Barnabé para pregar o evangelho para outras regiões. Paulo ainda no livro de Romanos, no capítulo 15, se eu não me engano, versículo 20, ele fala que ele procurava regiões aonde não estivessem sido pregado o evangelho. Eu até separei aqui, Romanos 15, 20. Paulo diz o seguinte: desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para que não edifique sobre o fundamento alheio. Ou seja, Paulo fala que não queria pregar o evangelho onde já teria sido pregado. Isso para nós é uma grande lição. Se tem uma igreja aqui, por que eu vou pregar o evangelho aqui? Eu vou procurar outro lugar onde tenham pessoas que estão precisando ouvir a mensagem. Isso é missão. E a missão também tem que ter o quê? Um dom. Não é só ir para o campo, mas você pode fazer a missão na cidade, através do teu testemunho e através da pregação do evangelho. Então tem a missão local
e tem a missão fora do nosso território, que são outros países, né? Era o caso de Paulo. O que aconteceu naquela região, naquele momento, que favoreceu as missões? Os romanos dominavam aquela região. E o que eles fizeram naquela região? Eles fizeram estradas para várias cidades. Tudo isso favoreceu para que as missões continuassem, né? E Deus leva Paulo até a Europa para pregar o evangelho. E ele tinha ainda o desejo de chegar até a Espanha, mas a Bíblia não fala se ele chegou ou não. Eu acredito que ele não tenha chegado, porque nada na Bíblia se refere sobre ele ter chegado até a Espanha. Então, a pregação do evangelho nada mais é do que obediência a Deus, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que as pessoas recebam a salvação. Então nós somos crentes porque acreditamos no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Nós não estamos aqui porque queremos ficar ricos ou outra coisa a não ser a presença de Deus na nossa vida. Essa é a maior riqueza do crente. É a maior riqueza que a gente pode ter. É receber a Jesus Cristo como Salvador. Então, missões é isso, é levar o Evangelho, levar a mensagem da cruz para as pessoas que ainda não escutaram esse Evangelho. Amém? Amém. Pois é, professor Alessio Luiz. Então, sobre isso de levar o Evangelho, muitas pessoas têm esse dom, muitos missionários no campo, e não é fácil, né? Porque o missionário, ele, às vezes, tem gente que pensa, ele tá lá em tal lugar, tá fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele sofre às vezes, porque não é fácil viver da fé, né? E Deus sustenta, Deus não deixa faltar nada. Falando nisso, a nossa igreja é uma igreja muito missionária. O pastor João Batista, ele já fundou várias igrejas em vários lugares do Paraguai, em vários lugares também na Argentina. Até quero falar depois aqui um pouquinho de cada lugar, sim, que ele já comentou comigo sobre as igrejas, sabe? E eu vejo o trabalho do pastor João Batista. É um trabalho muito importante, que abre a visão nossa também, de correr atrás, de ganhar almas, levar o evangelho. E é isso que o pastor Alessio acabou de falar, abrindo igrejas para fazer a missão, né? Isso é muito importante. O que o senhor acha disso, pastor André? Irmão Tiago, missão é tudo, né? Tudo começa você evangelizando, fazendo missão, né? Isso. E visitando. E eu tenho um ditado comigo, eu acho que igreja não é só entre quatro paredes. Igreja vai além disso. Igreja não é nós só vimos para o culto, cultuar e ir para casa. Acho que vai muito além disso que nós pensamos. Igreja é nós sair das quatro paredes, ir aonde ninguém vai, ir atrás de pessoas, talvez nos olhos de muitas pessoas talvez não dê resultados, nós ir estender as mãos e cuidar, abraçar. E sempre eu falo, igreja não é só palavra também, irmão. Tem pessoas que precisam se alimentar. É verdade. Entendeu? Tem pessoas que estão precisando de um prato de comida, está precisando comprar um remédio. Então, igreja é isso, missão é isso, né? Missão é isso. Você sair do seu conforto, sair do seu aconchego e ir atrás dessas pessoas que está precisando, que está necessitado.
E eu tenho certeza que quando você faz um trabalho desse, sai do seu aconchego, sai da sua zona de conforto e você começa a trabalhar, e eu tenho certeza que as portas vão se abrindo e Deus vai abençoando e as pessoas vão vindo. Porque sempre eu falo, igreja não é 4 paredes, igreja vai além disso. Igreja é você sair, pregar o evangelho, levar o evangelho, mas tem pessoas também que estão precisando e necessitando de um prato de comida, precisando comprar um remédio, precisando de uma roupa. Então por isso que nós trabalhamos assim hoje em Francisco Beltrão. Eu acredito que não só a igreja, né, que eu sou pastor, mas algumas igrejas também trabalham, né? O importante é ter palavra, o importante é ter Bíblia. Sim, tem. Só que tem pessoas que estão precisando de um alimento, precisando, como eu falei, precisando comprar um remédio, precisando de um cobertor nesse frio mesmo, né? Então vai além disso. Então eu acredito que missão está envolvido tudo nisso aí, né? Que não adianta eu só esperar o irmão vir no culto. O irmão vem no culto, ouvir uma palavra, mas talvez o irmão não tenha o que colocar no prato em casa para ele comer com a sua esposa, com o seu filho, né? Com seus filhos. E vai muito além disso. E eu estou com o professor aqui. O professor, ele é experiente, né? É nessa área aí. Ele é até o nosso professor, né? Aqui na igreja. Dá aula para nós. E o que você tem, pastor, para dizer sobre essa área aí que pessoas precisam? Eu acredito que a igreja do Senhor também trabalha muito com isso, né? Com certeza, né? Você vê ali o exemplo da multiplicação dos pães, né? É uma passagem que fala sobre Jesus, que ele estava pregando o evangelho, mas ele não deixou ninguém embora com fome, né? Ele foi e tratou de alimentar as pessoas. Então você falava para as pessoas que Jesus provê, né? Que ele dá a provisão, e você deixar o teu irmão ir embora com fome, que evangelho é esse que você está pregando, né? Então Jesus, ele se preocupava com essa parte material também, de dar alimentação. E quando ele ensina os seus discípulos a orar, dentro da sua própria oração ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, a gente precisa dessa parte material também. Então evangelizar não só com a palavra, mas com provisão, levar alimento. Quando eu falei ali dos diáconos, o que eles faziam? Eles proviam alimentos e eles serviam as pessoas dentro da necessidade de todos. Você vê ali em Atos, quando o começo da igreja, que eles venderam os seus bens e repartiam. Esse é o exemplo de provisão, ou seja, repartir, mas não também deixar as pessoas se acostumarem com isso, né? Então são os primeiros passos. Era uma sociedade diferente da nossa. As mulheres viúvas, elas ficavam desamparadas, né? Até as mulheres que se separavam, que eram chamadas de repudiadas, as repudiadas também ficavam sem provisão. Então precisava até de dar a carta de divórcio para que elas pudessem se casar novamente. Então Deus odeia o quê? Deus odeia o repúdio, porque a mulher repudiada, ela sofria preconceito e ficava desamparada. Então o conselho dele era o quê? Dar carta de divórcio, para que ela possa ter uma nova chance. Porque os homens nem isso faziam naquela época. Ela ficava então presa àquele casamento, presa àquele homem, e aquele homem às vezes a abandonava sem recurso nenhum. Então fazer missões também é levar alimentos para as pessoas. Você não adianta ir lá para a África, falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que ele liberta, e deixar as pessoas lá com falta de remédio, deixar as pessoas com falta de alimentos. Então a igreja ela tem essa responsabilidade social de cuidar daqueles que precisam. Deus, ele nos prospera
para que a gente ajude outras pessoas. Não para que a gente tenha a casa mais bonita da rua, não é pecado ter a casa mais bonita da rua, mas que você, com todo o teu bem, você possa ajudar outras pessoas também. Então, Deus enriquece alguns irmãos para que eles ajudem os outros. Tem um dom na Bíblia chamado de liberalidade. Eu costumo dizer que eu não tenho esse dom, mas a minha esposa tem esse dom. Ela tem alguém precisando de ajuda, ela vai lá e tira do bolso, toma, e ajuda. Eu já penso muito em ajudar, eu quero estudar o caso, será que essa pessoa realmente está precisando? Não, minha esposa chega e toma. Isso é um dom. Cada um tem o seu dom. A gente precisa dessas pessoas na igreja, também precisa. Então, por quê? Porque elas fazem alguma coisa que eu não consigo fazer. E eu também faço coisas que as pessoas não conseguem fazer. Então, a soma desses dons é que vão edificar a igreja, né? Então é isso, missões é ajudar as pessoas a se reerguerem. A gente está fazendo uma campanha agora de doações de Bíblia com o intuito de quê? De pegar algo que eu tenho sobrando e dar para outra pessoa, que às vezes não tem. Tem gente que não tem Bíblia. E estão doando umas Bíblias bacanas, rapaz. Eu estou lá juntando, que daqui a pouco eu vou começar a distribuir para outras pessoas. Tem gente que não tem o hábito da leitura, então você dá um livro para ela, mas pergunta, você vai ler? Né? Motivar aquela pessoa a ter mais um pouquinho de conhecimento. Para que serve o conhecimento? Para a gente não ser enganado pelos ventos de doutrinas, ou seja, por lobos devoradores, né, mentirosos. Então a Bíblia hoje é também um mecanismo de ou seja, de missões, de implantar Bíblias, né, distribuir livros. Isso tudo é evangelismo. Isso tudo é missões. Cada um faz missões do jeito que sabe fazer. Eu só não posso fazer o que Paulo falou ali, que não é para fazer, né? Edificar sobre o fundamento de outra pessoa. Eu não preciso ficar buscando crentes de outras igrejas para trazer para a minha. Isso aí não é pregação do evangelho. Isso aí é pescar dentro do próprio aquário. Então a gente precisa o quê? Trazer pessoas que precisam ouvir a palavra, pessoas que ainda não conhecem Jesus, porque a missão da igreja é salvar e não se encher de pessoas de outras igrejas. Aí fica um comércio, uma concorrência, e não é isso. É pregar o evangelho, é pregar a salvação, né? Aqui, ó, bem lembrado aqui, que a irmã Mari aqui colocou aqui, pastor, conheço pessoas que só querem um abraço. Aí, tá vendo? E falar de Jesus. Amém. Entendeu? Deus abençoe. É bem lembrado isso aqui, ó, entendeu? É bem lembrado mesmo. Deus abençoe, irmã. Senhor, em nome do Senhor Jesus, tá? Minha esposa fez observação ali. Ela falou, vê as perguntas aí. Minha esposa Enedi tá lá em casa assistindo o programa e parece que passou algumas perguntas aí. Ela pediu para que fosse visto aí. Ou os comentários, né? E Deus abençoe. E é isso aí mesmo. Tem pessoas que estão precisando de um abraço, precisando talvez desabafar, precisando conversar. E eu conheço, né, muitos pastores que acham que é só Bíblia pregar. Não. Vai além disso, né? E que nem essa irmã falou aqui, tem pessoas que precisam apenas de um abraço. Não é, presbítero? É isso mesmo, pastor. Até o seu Adenei aqui, Aparecido, fez uma pergunta. Qual o seu entendimento sobre a cruz, pastor? Então, a gente até pode talvez responder, mas já está em cima do tempo. E também a gente hoje está com o projeto aqui falando um pouco sobre missões, né? Mas eu quero deixar essa pergunta pro professor Alessio. Qual o seu entendimento sobre a cruz, pastor? Explica para nós um pouquinho só. A questão da cruz era uma questão de maldição. Quem era levado à cruz, o madeiro, né? Ele se tornava amaldiçoado. A gente vê que a cruz era um cumprimento de Isaías 53, né? É um cumprimento, era uma promessa. Os judeus faziam sacrifícios para que seus pecados fossem perdoados, né? Eles ofereciam sacrifícios, isso tudo simbolizava já a vinda do Messias. E aí Deus envia Jesus Cristo
para que morresse na cruz, simbolizando então o perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala que nós somos sacerdotes. Antes da cruz, haviam sacerdotes. Esses sacerdotes, eles intermediavam, né, por nós. Depois da cruz, nós passamos a ser sacerdotes. Nós temos ligação direta com Deus. Então, o que mudou depois da cruz, depois do sacrifício de Cristo? Que nós agora temos acesso diretamente a Deus. Nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as maravilhas de Deus. Veja bem o prestígio, o privilégio que o povo de Deus tem. Após a cruz, nós passamos agora a intermediar pelo povo, coisa que só o sacerdote fazia. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, e ali ele tinha que ser amarrado uma corda, tinha um sino também. Se ele tivesse em pecado, ele era fulminado ali. Então a corda era para puxar o homem de lá de dentro, meu irmão. Tamanha era a responsabilidade que o sacerdote tinha. Após a cruz, aí a gente pode entrar, o véu, né? Se rasgou do templo, a gente agora passa a ter a presença de Deus. Ele habita em nós e a gente agora pode se comunicar diretamente com Deus. Essa aí foi a maior resgate que Deus pôde fazer com o seu povo. E ainda nos dá o direito de sermos chamados de filhos, por adoção. Nós somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão também, filhos na fé, ou seja, filhos espirituais de Abraão. Mas a gente passa a ser a nação de Deus a depois da cruz. Nós não éramos a nação de Deus. Nós éramos gentios. Hoje não, nós somos a nação de Deus, através da cruz. Somos salvos por causa do sacrifício de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus, né, pastor? Então, o professor já deu a resposta aí. E eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos assistindo, aqueles que estão em outras cidades também. No próximo dia da live, a gente vai pegar e vai querer que as pessoas coloquem de que cidade que estão assistindo, para a gente ver até onde vai estar alcançando. E quero agradecer ao professor Lécio Luiz. Não tem A. Esse A aí é da região. Vou cortar o A aqui. Professor Lécio Luiz. Isso. Muito obrigado por estar junto conosco aí nesse primeiro dia. Eu estou muito feliz por estar aqui. Espero que o senhor venha mais vezes, então. Opa, legal. Olha só, eu queria deixar um versículo da Bíblia, né? Que eu acabei citando ela. Para quem está em casa, anote aí. Pode ser? Isso mesmo. Então, anotem aí. 1 Pedro 2,9. Anotem aí. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós aprendemos bastante coisa aqui, mas o mais legal disso tudo foi a simplicidade que a irmã falou aí. Às vezes a pessoa quer um abraço, ou às vezes a pessoa quer um ouvido. Às vezes você, sem falar uma palavra, só o fato de você estar ali perto daquela pessoa, ouvindo aquela pessoa, ela encontra ali a cura, porque ela confessa os seus pecados, ela falou daquilo que está incomodando ela. Mas então é isso, sem mais delongas, né? Vós sois a geração eleita, tá, pessoal? Então a nossa missão hoje é entrar na presença de Deus e intermediar por aqueles que precisam de salvação, né? Isso aí. E o pastor André, já estamos chegando ao finalzinho, daí eu gostaria que o senhor fizesse uma oração também e me dizer o que o senhor achou desse nosso primeiro dia. Irmão Tiago, um pouco apreensivo, né? Um pouco meio nervoso, mas Deus vai dando vitória. E acredito que próxima vez nós vamos pegando intimidade, né? E nós vamos aí falando das coisas de Deus, né? Eu acredito que na próxima segunda-feira nós vamos falar de um tema e vai ser bênção de Deus. Mas muito bom, primeiro dia hoje, e eu acredito que é um grande projeto que começou hoje
E eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para nós, né? Que Deus abençoe o professor Alessio. Lécio. Tira esse A daí, rapaz. Meu Deus do céu. Eu perguntei se era mais fácil chamar de Luiz. Mas esse Alessio é da região aqui, rapaz. Deus abençoe o professor Lécio, né? Isso. Deus abençoe o presbítero Thiago, em nome do Senhor Jesus. E próxima segunda-feira, que Deus quiser, e Jesus não voltar, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer então ao professor Lécio Luiz. Obrigado. Pastor André, local da nossa igreja aqui. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Quero agradecer ao Mauro, né? Que está no comando de tudo aí, das câmeras e do som. Nosso sonoplasta. Agradecer ele por essa oportunidade, essa parceria que a gente está fazendo junto aí. Tenho certeza que Deus vai abençoar, vai abrir as portas desse lugar, e esse lugar aqui vai ser pequeno. Cremos que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, as coisas vão fluindo. Sou testemunha disso. Também quero agradecer a todos os ouvintes. Me perdoe aqueles que eu não falei pelo nome. Deus abençoe a vida do Irineu. Um abraço aí, Irineu. Deus abençoe a vida da Mari Miotti. Deus abençoe a vida do Adenei. Deus abençoe a vida do Denner Bertelli, Joaquim, do irmão Daniel, sua esposa, todos aqueles que estão nos assistindo. Entra nesse link, curte, entra nessa página, segue essa página, para que toda segunda-feira você receba o link no seu celular e entre junto com nós. Vamos compartilhar, vamos comentar sobre a palavra de Deus, comentar sobre a igreja, e estamos aqui também na próxima segunda-feira. Quero pedir para o Mauro colocar o meu contato ali. Daí o pessoal precisando de mim, a gente vai estar por aí também. Que Deus venha abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, ora por nós. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos aqui tão bom na presença de Deus. Deus abençoe. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela vida, Pai, de cada um que está aqui conosco. Que Deus abençoe. Nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, esse local. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, ó Pai, que o Senhor venha tomar conta. Eu venho lhe pedir, Espírito Santo, que o Senhor continue a nos manter de pé, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, prosseguir, ó Pai, falando da sua palavra, falando de missão, falando, ó Pai, do seu reino. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Um abraço aí também, o presbítero Ebenezer está nos assistindo também. Deus abençoe, presbítero Ebenezer. Deus abençoe, presbítero. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.